Queridos irmãos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus por esta noite, por mais uma vez estar palmilhando aqui na MID, esse ministério, além de fazer meus agradecimentos ao Senhor, também ao pastor Clênio, sua esposa, seu ministério, todos os subordinados que adoram aqui nessa obra e têm servido no reino. Meus queridos, eu quero aqui deixar aqui registrado meu agradecimento também para minha esposa, que sempre que possível nos acompanha. E vamos trazer uma palavra dentro da temática, ou passando pelo caminho dessa campanha de dupla honra que Deus está proporcionando para os amados irmãos. E eu quero que você acompanhe comigo abrindo o livro de Daniel. Livro de Daniel fica depois de Ezequiel, né? Quem é novo convertido vai lá no livro de Salmo, aí vai passando já Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, aí você chega no livro de Daniel. Chegando no livro de Daniel, vamos ler 3 versículos aqui, o versículo 17 do capítulo 1, depois o versículo 18, o versículo 18 do capítulo 3 e o versículo 20 do capítulo 18 do versículo 2, melhor dizendo, e o versículo 28 do capítulo 3. Amém, queridos? Aqui em Daniel, seguindo o pensamento aqui de Isaías 61, verso 7, porém numa roupagem um pouco diferenciada, mas dando a mesma impressão, né? A mesma ideia. Vamos ler aqui o versículo 17 do capítulo 1 de Daniel, amados, que nos diz assim: quanto estes jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência de todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Essa é a representação do capítulo 1. O capítulo 2, versículo 18, nos diz assim: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Agora o capítulo 3 e o versículo 28, para terminarmos, nos diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém, amados? Queridos de Deus, queremos aqui, estar certo que hoje tem uma bênção de Deus para ser impetrada para todos nós que estamos aqui buscando essa empreitada do pastor aqui, nessa sua preocupação de estar envolvendo a igreja nas últimas notícias de Deus, sempre estando atualizando os irmãos com as últimas notícias dos céus. É a revelação que o Senhor tem dado ao seu ungido, embasado em Isaías 61:7, em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exaltareis na vossa herança, por isto na vossa terra possuireis em dobro e tereis perpétua alegria. Queridos, o livro de Daniel, ele foi a sua composição e os seus eventos aqui, foi aproximadamente no 6º século antes de Cristo. A Escritura diz aqui que precisamente no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, veio Nabucodonosor e sitiou ou cercou, invadiu Jerusalém. Esta forma de estratégia de guerra era bastante usada nos tempos antigos, quando se ia invadir as cidades. Antigamente não eram essas cidades que tem hoje de 30 quilômetros, até mais, porém não tão estupendas como, por exemplo, o Brasil aqui, Rondônia, Roraima, alguns estados como Bahia, que é o maior do Nordeste, não com tanto tamanho, não com tanta
com tanta largura e comprimento, mas eles faziam estratégia de cercar a cidade e esperar acabar os proventos e as águas. Era dessa forma, era essa estratégia a vertente principal da antiga Babilônia. Roma também, durante as suas cruzadas, em alguns momentos, também fazia isso em suas pelejas. E nesse embate aqui, a Bíblia diz que pelo menos na segunda leva, quando Nabucodonosor vai em Jerusalém, ele traz os nobres para que pudesse prestar serviço lá do palácio do rei Nabucodonosor. Os irmãos sabem que o profeta Daniel, ele alcançou até a segunda dinastia, que no caso, depois que passa o reino babilônico, vem o chamado neobabilônico, ou o reino medo-persa, não é? Daniel se tornaria logo posteriormente o terceiro no reinado, junto com Dario, né? Dario e Ciro, que um era sogro do outro. O Dario era genro de Ciro, e Daniel se tornou posteriormente o terceiro governante, né? Na sua vamos dizer assim, na sua forma na sua performance de conhecimento, de inteligência. Havia uma esbanjância, havia uma predominância de conhecimento tão excelente, que a Bíblia diz que lá na frente, depois do governo babilônico, Daniel é colocado como se fosse uma espécie de vice-rei. Ele é colocado, e aqui em Babilônia, ele também é observado junto com seus 3 amigos. Claro que haviam outros jovens judeus, aqui bem apreciáveis, como Ananias, Misael e Azarias. Ananias, cujo nome significa Yahvé misericordioso. Misael significa ninguém se compara a Deus. Azarias significa o Senhor é o meu socorro. Mas como é de costume nos governos antigos, dos governos mundiais, aqueles súditos que chegassem a esse determinado reino para prestar serviço, para ser uma espécie de funcionário público, a sua cidadania era trocada automaticamente, o seu nome também seria trocado, o nome, a cidadania, o costume, era feito uma espécie de lavagem cerebral, era feito uma espécie de desconstrução, como nos dias de hoje, a tentativa de alguns homens, de algumas autoridades usadas por Satanás, pelo diabo, tentando desconstruir a justiça, a verdade, tentando inverter o preto em branco, a mentira em verdade, a esquerda em direita, e seja como for, como tenhamos que pronunciar a inversão dos valores nos dias atuais, assim tinha que se proceder nos dias de Daniel, porque era a bola da vez do governo mundial da época, que era a Babilônia, um dos governos mundiais. Depois veio a Grécia, os Medo-Persas, uma época o Egito, depois em outra época a Síria também, mas desta vez agora é a bola da vez de Nabucodonosor, que muda o nome desses rapazes como estratégia de desconstrução de cidadania. E a ideia é que o nome de Daniel foi trocado para Beltesazar, que ali significa, na língua caldeu, Bel proteja a sua vida. Agora muda o nome de Ananias para Sadraque, que significa amigo do rei, e o nome de Misael para Mesaque, que significa quem é como o Deus Lua, e Abednego, que significa servo do Deus Mercúrio. Existe uma outra versão, uma outra forma de linguagem que diz que é servo de Nego ou servo de Nebo, mas aqui está, meus amados irmãos, estes homens lutando com unhas e dentes para manter a sua identidade espiritual, que é uma crise, é uma batalha, é uma guerra nos dias atuais,
espirituais, de mantermos a nossa identidade com Deus e a identidade espiritual, para esperarmos, para ouvirmos, para atendermos ao toque da trombeta de Deus, que está para ser tocada a qualquer momento, para trazer os seus para si. Paulo diz na sua doutrina que ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós iremos ao encontro do Senhor dos ares, para enfim assumir a nossa cidadania definitiva. Se não temos lá um nome legal aqui na terra, mas a Bíblia diz que receberemos um novo nome lá no céu. E como Deus, Ele é lindo, Ele é bonito, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele preparou um nome lindo para cada um de vocês aqui. Ele tem um novo nome, Ele tem um novo corpo, Ele tem uma nova moradia. Jesus disse que iria preparar lugar, e Ele já preparou este lugar, e a qualquer momento Ele está voltando. E esta mensagem aqui nesta noite é dizendo aos irmãos que Deus tem honra para a tua vida espiritual. A Bíblia diz que durante o chefe dos eunucos trabalharam estes jovens para que eles viessem aprender a língua caldeu, a cultura do caldeu, as vestimentas, o comportamento, além da língua, a religião também teria que se aprender. Enfim, toda a construção da cidadania caldeu teria que ser impregnada, teria que ser ensinada, teria que ser instruída para todos os jovens, para todos os súditos do reino de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que quando chega aqui na área alimentar, quando chega aqui na parte em que envolvia a honra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles aceitaram várias coisas, mas concernente a quando essa lei passou a afligir, passou a delimitar a fidelidade daqueles homens, a Bíblia diz no versículo 8, que Daniel impôs no seu coração manter a sua vida íntegra, manter a sua vida pura. Olha o que diz no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. E a escritura diz que o chefe dos eunucos, que era Airox, não me foge da memória, que tem o chefe dos eunucos e tem o chefe da guarda também, que eram dois líderes diferentes. Mas a Bíblia diz que este homem, esse líder, ele questionou Daniel, porque ele não queria se alimentar das iguarias, que era a ração, ou seja, a comida. Tem versão que chega a dizer ração. Era tudo aquilo que Nabucodonosor comia, era repassado o tipo de alimentação para esses mesmos rapazes, para esses mesmos jovens, inclusive Daniel, inclusive Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses rapazes. Mas como Daniel pôs no seu coração e foi tentar negociar, conversar com ele, ele disse: Daniel, não me faça tal coisa, porque desta forma você está colocando a minha cabeça a prêmio. Daniel chega para o chefe do cozinheiro lá e diz: só me dá uma oportunidade para eu ir aqui. Quando ele vai lá, conversa com o homem e diz: olha, me permite, faz um teste conosco de pelo menos durante 10 dias. Durante 10 dias nós nos alimentarmos apenas de verdura. E como a Bíblia diz que ele alcançou graça diante das autoridades, aquele homem vai e permite a Daniel e aos seus companheiros eles comerem somente verdura. E quando chega no final do teste dos 10 dias, a Bíblia diz que as suas aparências estavam mais robustas, estavam mais cheias de vida, mais alegres, mais cheias de sangue, vamos dizer assim, né? Era saudável na cultura da época ser um pouco meio Abidnego aí da vida, Abidnego, né? Recheadozinho. Então viram que eles estavam recheados, viram que eles estavam fortezinhos, e os outros estavam se mantendo do mesmo jeito. Porque, irmão, esse negócio de magreza, de esbelteza, de gordureza, depende da época, depende do povo, depende do local. O Brasil pegou esse negócio de idolatrar que magro é que tem que ficar bom, que só está bom quando está magro, e só presta quando está magro. Irmão, se você consegue ter saúde, dando um pouquinho recheadinho, vai dando glória a Deus. É claro, você tem que evitar as coisas que não prestam, mas seja feliz em nome de Jesus. Não ande oprimido pela cultura desta moda hipócrita dos homens.
Seja feliz aí, gordinho, magrinho, esbelto, que está andando meio... Seja feliz em nome de Jesus. Apenas tenha saúde, busque saúde, mas seja feliz com o seu corpo. Não reclame em nome de Jesus. Mas tem marido por aí que fica catucando, sabia? As esposas, é verdade. Sua bolinha. Você está assim hoje, viu? Irmão, você lembra quando você casou com ela, não lembra? Magrinha, não era? A beleza, né? Está reclamando agora, irmão, quem fez isso foi você. Foi você que deixou a bichinha gordinha, não é verdade? Aí está reclamando agora. Pare de estar alfinetando a sua esposa em nome de Jesus. Meu irmão, olha para você, que você não está a mesma coisa também não, varão, fala a verdade. Você não está lá essas coisas todas não. Então em nome de Jesus, para de catucar a tua esposa. É verdade, para de catucar ela e seja feliz e diga a ela que ela é maravilhosa, meu irmão. O importante é que ela está do teu lado, que ela te ama. Glória a Deus e aleluia. O importante é a amizade, é o amor, é a cumplicidade, é o relacionamento. Seja dado glória ao nome de Jesus. Mas aqueles jovens, eles estavam prontos para pagar o preço que fossem preciso para manter sua fidelidade e sua honra espiritual diante de Deus. E a Escritura diz agora que foi trocada toda a culinária dos demais jovens. E no final aqui da situação, quando chega no versículo 19, que é quando termina o curso, era 3 anos, né, irmão? 3 anos ali de preparação. Esses 3 anos seria para manter, para construir, era o tempo de preparação para dar a formação, né, o currículo, né, era um concursozinho ali, era uma preparação para quem tivesse pronto no final, fosse aprovado, e ali servisse no palácio. E depois dessa empreitada toda de alimentação, eles, né, depois dessa persistência, vamos dizer assim, Daniel, junto com os seus companheiros, a Bíblia chega aqui, diz no versículo 19, que Nabucodonosor chega a uma conclusão aqui, quando eles, no final do curso, ele vai estar dizendo isso aqui, ó. E o rei falou com eles, e entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei, e toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, e achou 10 vezes mais doutos de todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino, e Daniel permaneceu ali até o 1º ano de Ciro. Esses homens foram reconhecidos, porque esses homens perseveraram na sua fidelidade com Deus. Eles eram esforçados, eles liam nos livros, eles buscavam, claro que tinham que se envolver por causa da demanda, eles tinham que se envolver na cultura secular, porque a gente quando aceita Jesus não vira anjo não, irmão. Nós continuamos pessoas normais, ninguém vira anjo, precisamos de estudar, precisamos de buscar a nossa vida secular, material, mas também, é claro, não negligenciar a nossa parte com Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Tem que ter conhecimento, mas que também tem que ter graça. Graça é poder, graça é favor imerecível, graça é suportação. Paulo disse para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, precisamos de nos revestir dessa graça poderosa, que ela irá nos dar capacidade espiritual para vencermos os desafios daqui dessa terra. Vem muitas lutas, muitas perseguições, muitas crises, muitas guerras, invejas, tentativas empreitadas do diabo, armas forjadas contra a tua vida, na tua família, no teu trabalho, e você precisa de estar revestido, mas precisa de buscar a obediência a Deus para vencer as hostes infernais. A arma inicial para se vencer o diabo, a Bíblia diz que é temer a Deus. Diga comigo, temer a Deus. O Salvador nos disse, amado, temei a Deus. Aí, nessa situação do temer a Deus, segue a palavra seguinte, que é resistir ao diabo. Sabe o que é resistir, irmão? É ir para cima. Satanás, sai da minha casa.
sai da minha fazenda, sai do meu casamento, sai dos meus negócios, sai da minha vida espiritual. Eu estou desanimado, isso é demônio. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia, isso é demônio. Isso aí, meus irmãos, é degrau regressivo do diabo, para você não crescer com Deus, para você não ser encorajado. E Satanás luta para desconstruir e para desmotivar a nossa fé. Existem várias armas que o diabo usa, meus irmãos. Ele tentou, na sua fala cultural, no capítulo 4 de Mateus, tentando colocar em primeiro lugar dúvida na mente de Jesus. Se tu és, 3 vezes, se tu és, ele disse com Jesus, se tu és filho de Deus, em primeiro lugar transforma essa pedra em pão, tentando levar o Salvador ao materialismo, porque a gente não pode materializar tudo, como também não podemos espiritualizar tudo, cada coisa, cada situação ao seu lugar. O que é material e o que é espiritual, precisamos de estarmos mais ligados na videira, para discernir que quando um demônio estiver apontando na esquina, você vai já estar usando o nome de Jesus para repreender. Agora, irmão, se der um vento na tua casa, a porta bateu, o vidro caiu, meu irmão, pode ser demônio, mas pode não ser também. Isso aí foi um vento físico que bateu. O sangue de Jesus tem poder, o capeta está por aqui. Tem gente que fica colocando demônio onde não tem, diabo onde não tem. Satanás passou aqui agora, que senti um vento nas minhas pernas, irmão. Claro que se tem um lugar que está arejado, o vento vai vir. Não devemos espiritualizar tudo. E nem tampouco, irmão, ficar seco demais. Você tem que estar ligado para quando o diabo estiver surgindo, epa, isso aí é demônio. Quer ver uma coisa? Uma das armas federais de Satanás, queridos, nesses últimos dias para esfriar crente, é roubar o teu tempo. O roubo do tempo. Irmãos, me desculpe a expressão, mas por que é que da década de 80 para trás, os crentes eram todos cheios do manto, irmão, se encontrava na rua, se abraçava, chorava, língua estranha, às vezes entregava uma profecia, irmão, profetizava em praça pública, era no meio da rua, era uma coisa fora do sério, extraordinária. Hoje em dia tem algumas situações que se deixar o diabo está lhe dando até a paz do Senhor, meu irmão. Ou seja, assim, o crente fica tão alienado, tão desapercebido, tão disperso, que é o que o pastor dessa igreja está orando, que está buscando, está envolvendo a igreja, para você não ficar disperso, meu amado, mas para você estar atento às coisas de Deus, para você estar atento acerca das coisas do inimigo. Quando o diabo vier lhe dizendo, olha, sai daquele lugar, esfria, rapaz, o pastor daquela igreja está querendo é teu dinheiro, vem as vozes do inferno para tentar te incomodar, para esfriar, desestabilizar, enfraquecer você na terra. E Paulo disse sobre o uso do tempo no capítulo 5 e 16 de Efésios: amados, sede cuidadosos, aproveitando bem as oportunidades. Tem versão que diz remindo o tempo. Remir quer dizer salvar o tempo, irmão. Não é ficar matando o tempo, não é para salvar o bichinho, né? Se o crente é salvo, irmão, ele tem que salvar o tempo também. É salvo tua roupa, tua casa, tua voz, tudo é crente, irmão, até teu tempo é crente também, viu? É tudo salvo na pessoa de Jesus, porque você é eleito por Deus, você está decretado na eternidade como servo, meu irmão, você está ligado na videira, e o que Jesus apitar, você tem que ir. Deus é que está no comando, é Ele que coordena, é Ele que ordena, é Ele que direciona a sua igreja. Mas o diabo usa as armas da procrastinação, é transferir para depois coisas que são tão importantes, são relevantes, precisa de ser feito hoje, irmão. Precisamos de arrumar nossa casa espiritual, é hoje. Precisamos de tirar os lixos que estão incomodando a nossa fé, que estão nos esfriando na igreja. Se você hoje não consegue mais passar meia hora na frente da Bíblia, irmão, é porque realmente tem coisa estranha aí, surgindo na tua vida, que está te esfriando, te desanimando. Se você não consegue ficar 20 minutos de joelho, que eu não posso dizer nem somente no templo, porque o teu culto e o reino de Deus começa lá na tua casa. O próprio Salvador disse, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aqui, ó, dentro de mim. Quer dizer, quando você for, para onde você for, o reino vai junto. Para onde você for, é a mesma submissão, é a mesma adoração, é o mesmo José, é a mesma Maria. É crente, é glória a Deus, aleluia. Aqui é oração na igreja, tem oração na tua casa também, ok? Tem louvor também na tua casa, ok? Tem o teu quarto secreto de guerra, que Deus quer estar contigo para batalhar com você. Porque, irmãos, relacionamento com Deus não tem jeito, se constrói com oração.
e jejum. Leitura da palavra. É as fórmulas antigas, porque o evangelho de hoje não mudou, queridos. É o mesmo evangelho de 50 anos atrás, é o mesmo evangelho de 2000 anos atrás. Não existe fórmula nova. O poder é o mesmo, o evangelho é o mesmo, a graça é a mesma, o poder é o mesmo. O que precisamos é de estar atento, porque o vosso adversário, o diabo, anda bramando como um leão, imitando as coisas de Deus. A Bíblia diz que ele é imitador. Ele anda bramando como um leão. Ele não é leão coisíssima nenhuma, mas ele gosta de imitar. Ele é doidinho para ter promoção, irmão. Ele queria ser Deus já há muito tempo, mas é Jesus sempre cortando as asinhas dele, sabe? Porque, irmãos, para ser adorado só tem um, que é Jesus. Somente Ele é o digno de honra, de glória e de louvor. Então, cuidado, amados, com a perca do tempo, com coisas que não são relevantes. Cuidado com um inacerbado interativos, os tempos desgastantes de 1h30, 2 horas. Internet é bom e até beneficiário, é benefício para muitas pessoas, beneficiável. Quem é policial, quem é enfermeiro, quem é médico, quem é advogado, tem que estar com uma cara na internet direto, porque lei muda a cada minuto. Tem que estar pesquisando, meus irmãos, mas tem gente que está ali só procurando foto das antigas, e está ali, e vamos, e a luta é grande, e a peleja, e vamos joguinho de lá, e é joguinho de cá, e nada de oração, e Jesus ficando do lado, e a sua honra espiritual aonde está? Deus quer te dar conceito, meu irmão, para o inferno te respeitar. Se crente soubesse, Satanás dentro do inferno sairia, porque ele teria que fazer continência para você. E está faltando a gente ter mais tempo para Deus. E o texto de Efésios deixa muito claro que é um texto advertidor. Amados, tenham cuidado, sejam sóbrios, vigiem, salvem o tempo, aproveitem as oportunidades, porque os dias são maus. Os dias não são bons, queridos. Precisamos de aproveitar as oportunidades. O tempo de invocar a Deus é agora. Parece que deu uma sossegada aí, irmão, mas está uma batalha em Brasília que você nem imagina. Todos os dias estamos orando pelos governos, amados. A Bíblia diz que orai pelos governos para que tenhais uma vida sossegada. Interceder pelos homens de Deus que estão lá e pelos que não são homens de Deus também, que precisam de oração, precisam de que intercedamos, precisamos de com mais intensidade estar envolvido neste ministério de intercessão. Irmão, me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Quer ser honrado espiritual? Escolhe as pessoas que você tem que andar com ela. Escolha direito. Aí você vai, não, porque a minha prima não sei o que das contas das antigas, meu amigo, é gente boa, gosta de mim, eu gosto dele. Mas e a conversa, irmão? E os assuntos que saem? Irmãos, lá no Salmo 1 diz, bem-aventurado, mas que feliz é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, pastor, mas para estar, não tem problema que eu sou crente, eu entro lá, aí tu quer dizer agora que é 007, que passa no lixo e não se mela, o navio explode e você cai na água e não te acontece nada? Irmão, você pode até ir, você pode até se relacionar, mas é bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Ou você é colega de faculdade, vai lá, trabalha, estuda, só o que é básico, irmão, e sai fora. Agora, para estar andando junto do lado, irmão, não dá, não vira, porque se você não estiver conseguindo ganhar a pessoa para Jesus, é ela que vai te ganhar para o mundo. E a influência do mundo, vamos falar, irmão, é uma influência mais problemática. Você não vai conseguir ganhar essa pessoa para Jesus facilmente. Agora, se você está evangelizando, é outra coisa, né? Quer ganhar para Jesus, aí vamos tentar ir uma célula, como diz o pastor. Vamos tentar usar algumas ferramentas, alguns meios, mas não dá para conviver junto, porque você pega a doença. Tem até o tipo de crente certo que você tem que andar com ele. A Bíblia diz, não andeis com o iracundo para que não aprendeis os seus pecados. A Bíblia diz que era sossegado o reino de Acabe, nos dias de Josafá, melhor dizendo, de Josafá e Acabe, mas quando ele disse, vamos fazer uma aliança aqui nós dois, a Escritura diz, querido, que descambou tudo, desandou tudo, e veio os irmãos já sabem o final, veio uma flecha certeira e acabou ceifando a vida de Josafá. Então cuidado com os Acabe, que por mais conversa doce que tenha, pode tentar atrapalhar
a tua vida espiritual. Você, irmão, é um eleito de Deus. Você, irmão, é um soldado de Jesus. E soldado tem disciplina. Soldado tem momento para tudo, tem hora para tudo. A Bíblia te chama de atleta, cristão também. Atleta também tem disciplina. Deus, Ele nos dá uma vida. Tem muitos aqui, o que tem de situações aqui no Novo Testamento, os sermões de Jesus, quando começa ali, bem-aventurado, 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 aquilo ali tudo, irmãos, é comportamento daqueles nascidos de novo, que receberam a graça. Ele vai estar por ali, ó, tem, e não vai querer se desviar. E se acontecer em algum momento de nós vacilarmos, que é possível isso, nós não estamos isentos, como eu disse para os irmãos, ninguém aqui virou anjo. Nós estamos ainda acessível ao pecado, enquanto estivermos neste corpo miserável, físico, aqui, enquanto essa alma pessoa estiver nesse corpo aqui, meus irmãos, essa alma que sou eu, mas que estou dentro desse corpo aqui, enquanto estivermos vivendo essa vida aqui, vamos estar submissos a uma possibilidade, diariamente, de pecar, que a Bíblia diz que é por obras, palavras e pensamentos. Mas, queridos, estes jovens aqui, eles receberam uma promoção. Daniel foi colocado como chefe de todos os adivinhos. A Bíblia diz que em inteligência, em conhecimento vertical, foi dado tudo a Daniel. E tem textos na palavra que diz que mais sábio em revelação, segredos, enigmas, sonhos, coisas espirituais, era tudo com Daniel. Mais do que isso, a Bíblia diz que era só Zé do Garfo, que é Lúcifer, que é Satanás. Mas Deus deu uma inteligência e uma sabedoria extraordinária. Os jovens também, é claro. A Bíblia diz aqui que eles receberam um QI, uma capacidade de inteligência entendida que 10 vezes mais do que os comuns que tinham, os de comum. Mas tudo isso por causa de uma decisão. É a decisão de não se contaminar. Irmãos, é tão lindo você estar na sua casa, o vizinho lhe chamar: meu marido, irmã Maria, está lá endemoniado. Pastor Abidnego, a minha filha está possessa de demônios. Venha lá e ore por mim. Ô irmão, eu já vi gente passar vergonha. Já vi gente que ir lá e querer colocar a mão. Vem para cá, tu fumante, adúltero, eu sei quem é você. Eu saio, mas eu entro em tu. Queres? Camarada deu uma recuada e voltou. Porque, queridos, a nossa vida espiritual, a Bíblia diz: guarda a tua lei, a minha lei, como a menina dos teus olhos. Sabe o que quer dizer isso? Qualquer poeirinha que vem nos teus olhos, irmãos, você na hora passa a mão. Se tiver como e se dirigir a uma torneira, você vai lá e lava teus olhos. Assim é a sensibilidade dos olhos de Deus, da nossa vida espiritual. O tempo vai se passando aqui e existe alguns de nós, amados, que vamos nos acomodando e achando muita coisa natural, e não é. A mesma loucura de antigamente é a de hoje. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele disse: antes que eu fique com essa loucura, a loucura do evangelho, nós estamos aqui porque estamos com a loucura do evangelho. É a loucura do evangelho que tira o jovem da droga, é a loucura do evangelho que tira o adúltero do seu caminho errado, de estar traindo, de estar vivendo dias de deficiência espiritual. Tem pessoas aqui que estão precisando de procurar o pastor para conversar. Jesus quer salvar a tua casa. Deus quer te livrar do caos. Deus quer te livrar do perigo. Deus quer te livrar da armadilha do adversário e te dar uma dupla honra espiritual, para você ter autoridade aonde colocar a mão, o diabo se embora, aonde você determinar e ele tem que obedecer, em nome de Jesus, porque você está com a comunhão dele. Você está parecido com ele. É a oração que nos faz se parecer com Deus, igreja. Experimenta pessoas de costumes diferentes andarem juntos, ficar conversando direto, para tu ver se depois, daqui a pouco o outro está com a mania do outro, irmão. Fica igualzinho. Fica igualzinho. Está parecendo. Você não já ouviu essa expressão? Você está parecido com fulana? Está falando que nem cicrano. Porque é assim mesmo. Queridos, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque, quando andou com Deus, ficou tão parecido com ele que Deus disse: Enoque, não estou aguentando, você está parecendo muito comigo, rapaz.
venha-se embora. Elias, Enoque e Elias, né? E o outro Elias, você também está muito parecido comigo. Venha-se embora. Quer se parecer com Jesus? Fale com Ele. Irmãos, não fale menos do que com Jesus, do que você fala com os teus amigos em rede social. Vibre muito mais a presença de Deus do que mais quando o teu time quando faz um gol, em nome de Jesus. Cuidado com essa idolatria também, porque o Salvador é Cristo, Ele deve ser o centro da tua vida, Ele deve ser a razão de toda a tua alegria, de toda a tua satisfação. Vibre a presença de Deus, vibre as vitórias do Senhor, vibre a unção do Espírito Santo, vibre o Salvador que vive para todo sempre, o Cristo que te escolheu. Você não era bonito nem um pouquinho, nem eu. Mas a Bíblia diz no Salmo 100 que Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Ninguém estaria aqui se não fosse Ele chamado, irmão. Se Jesus não chamasse, não estava ninguém aqui. Mas foi Ele que te chamou. Então, em nome de Jesus, vai ficar aqui nessa primeira fala a honra da vida espiritual. Aqui está as vertentes, irmãos, das habilidades divinas. A habilidade divina no versículo 17 é a habilidade de honra espiritual, dando conhecimento a Daniel, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Deu honra para estes homens. No capítulo 2, Deus ali, ele se mostra como o Deus revelador. No versículo que eu vos li aqui, do sonho que Nabucodonosor teve, não sei se ele lembrava ou não, ou ele, para não influenciar a interpretação, disse para os sábios de Babilônia que não sabia do sonho, mas que a Bíblia diz que ele ficou calado, não disse nada para ninguém, e se os sábios não interpretassem, iam ser despedaçadas as suas casas. E a Daniel foi revelado o mistério em sonhos. Depois ele vai para os seus companheiros e agradece por eles estarem orando. Queridos, não foi de uma hora para outra. Daniel precisou de tempo para orar, de tempo para buscar a Deus. O pastor falou em Jeremias 33, clama a mim, respondei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se tem uma vitória muito grande, se tem algo que para você, ou alguém acha uma coisa muito difícil, que seja muito extraordinário, que só Deus pode fazer, saiba que tem que ter clamor envolvido, tem que ter gemido da alma, tem que ter oração sincera. Clama a mim, respondei-te-ei, me buscarei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.